Graça e paz a toda a igreja. Gostaria de dizer que é um grande privilégio, uma honra estar aqui nessa tarde, quase noite, para compartilhar a palavra do Senhor. E estive aqui nos cultos pela manhã, graças a Deus o Senhor esteve abençoando. E hoje nós vamos falar sobre liderança espiritual. Você ouviu aí nas últimas semanas várias temáticas sobre influenciar, na série Influenciadores. Pudemos aprender sobre vários tipos e perfis de liderança. E hoje nós vamos falar de uma liderança, um tipo de liderança que é muito especial, que é muito profundo e com certeza o Senhor capacita a mim e a você para que possamos ser líderes espirituais aprovados. Amém? Bom, queridos, eu gostaria que você abrisse ou acessasse a sua Bíblia em Ezequiel, no livro de Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3. Deixa aí a mão para que nós possamos ler. E antes que a gente possa ler essa passagem, então, eu gostaria de compartilhar um pouco do que se passava nesse contexto. Na verdade, nós vamos ler um texto que narra uma história que começou no capítulo 1. E aqui nós estamos falando de um livro que é uma narrativa profética. Ezequiel é uma narrativa profética. E ele pregou a exilados, ao povo judeu que foi levado cativo para a Babilônia e estavam ali exilados, estavam ali em cativeiro. E ele é levantado por Deus. No mesmo período, Jeremias estava em Judá fazendo o mesmo, pregando arrependimento, profetizando, denunciando o pecado do povo. Nós estamos falando aqui de aproximadamente 590 a.C. E lá na Babilônia, onde Ezequiel estava, ele estava diante de aproximadamente 10.000 pessoas. E Deus o chamou para que ele falasse ao povo, para que o povo entendesse especialmente duas coisas. A primeira, que o tempo de exílio precisaria ser melhor processado psicologicamente por eles, se nós formos parafrasear aqui, porque eles estavam pensando que seria um tempo curto. E logo estariam de volta para a restauração do templo em Jerusalém. Mas o Senhor precisava que eles soubessem que não era um tempo curto, não era breve o tempo que aquelas pessoas passariam ali, mas que várias gerações passariam por aquele lugar, tanto que o exílio durou aproximadamente um século. Então Deus queria que Ezequiel falasse, comunicasse isso ao povo e também alertar aquelas pessoas sobre a naturalização do pecado. Ou seja, as pessoas ali haviam perdido o temor do Senhor. Haviam perdido a perspectiva da presença de Deus. Quando nós estamos aqui exaltando ao Senhor, adorando ao Senhor, e nós falamos, Deus se manifeste, Deus derrame a tua glória, nós temos a perspectiva da presença de Deus. A presença que se manifesta, a presença que está conosco no nosso dia a dia, desde as atividades mais triviais até os momentos mais difíceis da nossa vida, o Senhor está ali, é a perspectiva da presença e do temor do Senhor. O povo havia perdido isso, o coração se tornou frio e distante do Senhor. E Deus precisava levantar alguém que anunciasse, que proclamasse aquilo que ele queria dizer ao povo. E Ezequiel passou ali 22 anos na Babilônia pregando. Vamos resumidamente entender o que acontece então. Já começamos, né? O que acontece até chegarmos no capítulo 3. No capítulo 1, nós vamos nos deparar com Deus se revelando a Ezequiel. Deus abre os olhos espirituais de Ezequiel e começa a dar a ele visões espirituais, seres celestiais. Ele começa a enxergar o mundo espiritual. Deus queria se revelar a ele daquela maneira. No capítulo 2, Deus já fala com Ezequiel o que ele pretendia que Ezequiel fizesse.
E ele já fala com Ezequiel: Ezequiel, você precisa se levantar como profeta e ir para um povo que não é uma língua estrangeira, é um povo da casa de Israel. Esse povo se revoltou contra mim, esse povo é obstinado, esse povo é rebelde. Deus ali compartilha com Ezequiel o que se passava com o povo. E ele disse para Ezequiel: Ezequiel, quer ouçam, quer não ouçam, você deve falar. Não cabe a você se calar com medo se o povo não vai ouvir o que você está dizendo. Não importa a postura deles, vamos tratar aqui de você. Qual deve ser a sua postura? E chegamos então no capítulo 3, eu quero ler com você do verso 1 ao 11. O Senhor falando com Ezequiel, diz assim: E ele me disse, filho do homem, coma este rolo. Depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer e acrescentou: Filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. Então eu comi e em minha boca era doce como mel. Depois ele me disse: Filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e língua difícil, mas à nação de Israel. Não irá a muitos povos de língua difícil, cujas palavras você não conseguiria entender? Certamente, se eu lhes enviasse você, eles o ouviriam. Mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir. Está endurecida, está obstinada, mas eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, mais dura que a pederneira, que é aquela pedra rígida que não quebra. Não tenha medo deles. Aqui no texto nós vemos o Senhor alertando Ezequiel acerca do medo, sendo que no capítulo 2, antes disso, ele falou 3 vezes para Ezequiel: não tenha medo, não tenha medo, não se apavore. Não fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Filho do homem, ouça atentamente e guarde no coração todas as palavras que eu lhes disser. Vá agora aos seus compatriotas que estão no exílio e fale com eles. Diga-lhes, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Vamos ler o verso 17. Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que digo e leve-lhes a minha advertência. Quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade, ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre de culpa. Então, nós vamos aprender aqui essa noite e extrair desse texto, extrair da experiência de Ezequiel, algumas lições fundamentais para exercermos liderança espiritual, aonde o Senhor nos planta. Aonde o Senhor te plantou. Começa a fazer um movimento aí mental, começa a lembrar. Qual é a sua função no seu trabalho? Qual é a sua função no seu PGM? Aonde você está colocado dentro da sua casa? Você tem filhos? Você é filho sem filhos ainda? Comece a se perceber e se localizar na sua própria história, amém? Bom, vamos então aprender aqui sobre como ser um líder espiritual. O que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite? Nós temos hoje disponíveis muitas ferramentas sobre liderança. Nós temos hoje seminários, livros e inúmeras palestras, experiências de outros líderes que nos ajudam, que nos incentivam, que abrem os nossos olhos para uma perspectiva de liderança que tenha ações efetivas, que seja intencional. E graças a Deus por isso.
Graças a Deus por esse tempo em que temos esses recursos, mas não importa a ferramenta que possamos adquirir, através disso tudo que nos é oferecido, não seremos 100% supridos quando nós falamos de liderança e de autoridade que precisamos exercer no lugar em que estamos plantados, em que somos colocados pelo Senhor. A liderança espiritual, ela está completamente associada, muito mais do que estudar estratégias de liderança, ela está completamente associada a se mover em obediência ao Senhor. Se eu encontro isso num livro e isso começa a fazer parte da minha vida, talvez aquele material tenha alcançado o seu objetivo. Mas nós vamos falar aqui sobre experiências de conhecer o coração de Deus e se mover de acordo com aquilo que nos alimentamos da palavra de Deus, ouvimos do Senhor e falamos aquilo que temos escutado e recebido dele. Então, aqui nós vemos que Ezequiel, o Senhor pede para Ezequiel comer o rolo e a sua boca fica doce como o mel. E depois o Senhor diz a ele, agora você pode ir, agora você pode falar à nação de Israel. Então, nós vamos aqui para o nosso primeiro ponto. O líder espiritual precisa se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai revelar o caráter e o coração de Deus. E sabe, queridos, aqui nesse texto, quando o Senhor dá a ele, quando o Senhor dá a Ezequiel o rolo, a palavra, para que ele coma, para que ele se alimente, a Bíblia diz que essa palavra tinha muitas lamentações. Isso significa que o Senhor, o próprio Deus, estava compartilhando com Ezequiel o sentimento do seu coração, o coração pesado pelo pecado do povo. Quando nós nos alimentamos da palavra, quando nós temos experiência de conhecer pessoalmente o Senhor, nós entendemos o que o Senhor está, o que se passa no coração de Deus, o que o Senhor está sentindo, se a gente pode colocar assim. E comer da palavra traz a mim e a você um movimento que é profético. Nós falamos aqui no começo que essa é uma narrativa profética. Então, não existe liderança espiritual sem que esse movimento profético aconteça. O profético não está ligado somente a alguém que tem uma palavra que te diz o que vai acontecer na sua vida. O profético está completamente associado a como nós nos movemos em relação à palavra de Deus, em relação às Escrituras, em relação àquilo que ouvimos do Senhor e falamos da parte dele na nossa vida. Você não precisa estar aqui para falar algo da parte de Deus, você não precisa estar em um lugar de destaque, mas na sua vida, no seu dia a dia, você vai sendo movido pela palavra. Então, o líder, ele precisa se alimentar da palavra. Ela nos capacita, ela nos dá autoridade. E o comer da palavra de Deus, o se alimentar de Deus e o falar, não podem estar desassociados. Se você é cheio da palavra, você fala aquilo que a palavra diz. Você ensina a todos aqueles que estão na sua esfera de influência sobre as verdades daquilo que o Senhor fala, porque a palavra é o seu alimento. Jesus vai dizer em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso nos ensina muito, queridos, porque quando nós estamos diante de alguém, às vezes você vai fazer uma visita para alguém do seu PGM, você sabe que aquela pessoa está numa situação difícil, numa tribulação. E a gente pensa, o que eu posso oferecer para essa pessoa? O que eu posso falar para essa pessoa? Como eu posso ajudar? O que eu vou orar? Mas entendendo isso, nós somos encorajados a declarar e orar a palavra.
Você não precisa ficar muito tenso, angustiado, pensando, eu preciso ajudar aquela pessoa, eu preciso falar algo que encontre o coração dela. Abra a palavra, abra a palavra. Você pode orar, por exemplo, Salmo 18, que diz, eu te amo, Senhor, minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio, Ele é o meu escudo, o poder que me salva, a minha torre alta, clamo ao Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos. A palavra, ela te respalda, ela te dá autoridade e você, para a sua própria vida e para a vida daqueles que você influencia, você vai dizer, não, meu irmão, sabe o que a palavra diz? Que seremos salvos dos nossos inimigos. Sabe o que a palavra diz? Que se confiarmos no Senhor não ficaremos confundidos. Queridos, eu lembro na adolescência eu orava ao Senhor, Senhor, me direciona uma faculdade para fazer. Eu preciso saber que curso universitário eu vou fazer. E eu lembro de colegas da igreja falando, mas você ora isso? Você pede direção para saber o curso, você tem que fazer um teste vocacional e escolher. Eu falei, não, mas eu oro para tudo, então vou orar para Deus falar qual curso universitário eu vou fazer. E, queridos, de fato, o Senhor colocou no meu coração um curso. Eu fiz o vestibular. Olha que interessante. Eu passei para pedagogia, eu escolhi pedagogia, eu passei. E quando eu fui na universidade, eu fui lá na UFRJ fazer a minha matrícula. O Espírito Santo falou no meu ouvido, não é aqui. Eu estava com meu pai junto comigo. E eu fiquei assim, gente, que estranho, não é aqui? E eu falei, aí eu fui ver lá as ênfases e tudo mais. Eu falei, pai, acho que não é aqui, não sei, cheguei aqui, tô com uma falta de paz. Aí meu pai, tudo bem, vamos ver depois o resultado. Se você passar para outras universidades que você prestou vestibular, amém, glória a Deus. E aí eu passei. Um tempo depois veio o resultado que eu poderia começar a estudar lá em Niterói, na Federal Fluminense, só que 6 meses depois. Queridos, e eu tive uma experiência sobrenatural escolhendo o curso da universidade. E o Senhor falou, é essa. É claro que nem sempre na nossa vida vamos ouvir a Deus assim. E graças a Deus que temos a palavra de Deus registrada, a palavra inspirada, 100% inspirada pelo Senhor, a palavra que sai da boca de Deus. Porque ela nos dá autoridade e ela nos leva a ter experiências de ouvir mais claramente o Senhor. Porque quando eu perguntava para Deus sobre que curso que eu faria, eu declarava, Senhor, aqueles que confiam em Ti não ficarão confundidos. É isso que o salmista diz, é isso que eu creio. Então eu vou me apegar, me apropriar essa palavra e o Senhor vai colocar no meu coração aonde que eu tenho que estar, em que tempo que eu tenho que estar, com que pessoas eu tenho que estar. Queridos, é um movimento da vida espiritual. A liderança espiritual é uma consequência da sua própria vida, do seu próprio coração. E como você administra essas coisas, o Senhor, Ele te capacita. Precisamos declarar as verdades da palavra. O líder espiritual, ele ouve e fala do que tem escutado e recebido do Senhor. E aqui nós vamos falar sobre a postura do líder e o chamado, associando aqui ao que Deus fala com Ezequiel, o chamado para que o líder seja um atalaia. O versículo 4 vai dizer, filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Versículo 7. Toda a nação está endurecida e obstinada, mas eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, mais dura que a pederneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. O líder espiritual, qualquer que seja a sua dimensão, a dimensão da sua influência, ele se baseia no que Deus direciona e não na opinião ou na resistência das pessoas. Nós vimos aqui que o Senhor dizendo para Ezequiel, eu vou tornar você
tão inflexível, mais inflexível do que os seus opositores, mais resistente do que os seus opositores. E aqui nós vemos uma verdade que precisamos nos apropriar, precisamos entender, precisamos alcançar, que não importa as afrontas que recebemos, as afrontas que o diabo lança contra nós, os dardos inflamados, aquilo que ele se opõe a nós, não, isso não pode nos parar. Isso não pode nos conduzir. Isso não tem poder para parar aquele que ouve de Deus e fala do que recebe do Senhor. E a gente vê aqui que, a princípio, parece que a tarefa de Ezequiel era muito fácil. Era simples. Ele não precisava se preocupar nem com o idioma, com a linguagem que ele usaria, porque ele estava sendo enviado para o seu próprio povo. Só que nós lemos aqui que era um povo obstinado e Deus endurece o rosto e a fronte do profeta. Deus nos capacita para resistir aos opositores. Eu não sei se você está diante de uma afronta do inimigo. Eu não sei se o inimigo está usando alguém para te perseguir lá no seu trabalho. Alguém que você não tem mais tanta amizade porque não estava sendo te ajudando muito na sua espiritualidade. Já viram os amigos que não são aquelas pessoas, né, que a gente pode confiar, que a gente pode sair para qualquer lugar? Então, eu não sei que tipo de situação você se encontra nesse momento em que você se sente atacado, afrontado. Até mesmo situações que podem te magoar, te ferir. Porque às vezes nós temos a ideia equivocada de que por estarmos na igreja somos novas criaturas, nós entendemos o sacrifício de Jesus, nós cremos na ressurreição, nós dizemos aqui, nós adoramos, nós amamos ao Senhor, mas nós não estamos 100% blindados. Então, nos ferimos. Então, nos magoamos. E o errado não é isso. Porque enquanto estivermos nesse corpo mortal, passaremos por isso. Só não passaremos quando for dia perfeito, face a face com Jesus, amém? O pastor se magoa, o líder de PGM se magoa, se fere. Mas não é que isso não acontece para que nós a gente assume uma postura de retroceder. Isso acontece para que o Senhor aponte o caminho da cura, aponte o caminho do perdão e fale: filho, não importa a função que você ocupa, a situação ali sua com seu filho adolescente, não importa, eu estou aqui para te receber, e você ali nos braços do Senhor tem uma experiência sobrenatural de cura, de consolo. Aí você se levanta daquele momento, aí você se ergue e você continua, porque o Senhor tem te dado resistência. E muitas vezes, diante de situações muito difíceis, nós queremos, ao invés de resistir, nós queremos desistir. E nós vemos isso em muitas pessoas aqui na Bíblia também. Pessoas que na hora que precisavam resistir, elas queriam desistir. Mas não é isso que nós aprendemos com o texto. Nós aprendemos que ainda que sejamos desaprovados pelas pessoas, ainda que sejamos atacados pelo inimigo ou por alguém, o Senhor fala: filho, eu estou fazendo a sua fronte resistente, mais dura do que a pedra. O Senhor, Ele já tem te capacitado. Não existe ninguém aqui, ninguém, que o Senhor tenha colocado em algum lugar, que Ele mesmo não tenha já planejado uma capacitação espiritual para que você resista às afrontas e às fofocas e à mágoa. Eu lembro de situações que eu passei há uns anos atrás em que estava muito difícil algumas coisas e
eu era muito afrontada por Satanás, por algumas questões de liderança onde eu estava, e estava muito difícil. Eu lembro que eu falava, meu Deus, tem alguma coisa errada. Está muito difícil. Você já viveu essa experiência de parar e pensar, está muito difícil. E aí, naquela situação, eram muitos problemas, muitas afrontas. Eu lembro que eu tinha pesadelos com demônios todos os dias. Eu falei, gente, o capeta vai entrar aqui daqui a pouco. O que eu faço, né, pastor? E aí eu fui orar e o Senhor falava, continua. E aí depois passou um tempo, aí chegou alguém que estava preocupado comigo. Eu já estava grávida da Clara, de 7 meses, ainda passando por situações difíceis de liderança. E a pessoa falou assim, olha, eu acho que está na hora de você parar. Daqui a pouco essa criança está nascendo. Você tem que cuidar do seu emocional. Você tem que cuidar do seu coração. Você tem que cuidar da sua vida, do seu casamento. Eu acho que você precisa rever todas essas coisas. E quando eu fui orar, o Senhor me deu essa palavra. Continua. Porque eu te farei mais resistente, mais inflexível do que os seus opositores. Queridos, o Senhor, Ele nos ensina nessa noite que precisamos aprender, né? Ele nos instrui nessa noite que precisamos aprender a resistir. Olha o que diz lá em Tiago 4,7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então não é a gente que foge do diabo. É o diabo que foge da gente. Não, como é interessante esse detalhe que Deus compartilha com Ezequiel. Ezequiel avisa ao povo que o exílio vai ser longo. Às vezes, queridos, o nosso deserto é longo. É difícil. E a gente acha que Deus não está agindo porque está muito longo, está muito... Meu Deus, mas já passaram anos, nada acontece. Já passaram anos, meu filho não se converte. Já passaram anos, o meu marido, minha esposa não muda. Queridos, mas o Senhor, Ele vai compartilhar com você até sobre tempo. Tempo kairós e tempo cronológico. E nós, como ovelhas do bom pastor, reconhecemos a voz do Senhor sobre a nossa vida e vamos entender. O Senhor estava preocupado em compartilhar com aquele povo sobre tempo, porque o Senhor sabe que nós somos limitados. Então, quando demora muito, ficamos desgastados, nervosos, irritados. Mas o Senhor compartilha muitas vezes com a gente, filho, o seu deserto ele vai ser um pouco mais longo do que você está pensando. E nesse tempo, o que o Senhor deseja de mim e de você é que nos voltemos para Ele. É que vivamos uma vida de arrependimento, de aproximação com o coração de Deus. Nesse tempo, nós vamos entender melhor a revelação de Deus para a nossa vida. Tudo o Senhor pode fazer em qualquer tempo da história. E muitas vezes é no meio do exílio, no meio do deserto, que Ele faz. E Ele faz. Ele determina o tempo. Isso não estava aqui na pregação, mas eu creio que era para compartilhar. Aqui o versículo 9 diz, não tenha medo e nem fique apavorado. Cuidado com medo. Deus fala para Ezequiel várias vezes, capítulo 2, capítulo 3, não tenha medo, não tenha medo. E muitas vezes caminhamos com medo. Não nos posicionamos como líderes espirituais, influenciadores onde o Senhor nos colocou, porque temos medo do que vão pensar, temos medo do que vão falar, temos medo se alguém vai pensar que a gente está se achando. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na igreja, há 10 anos atrás, glória a Deus, hein? O tempo passou, hein, gente? Há 10 anos. Eu lembro que eu comecei a conhecer melhor alguns irmãos e liderar alguns irmãos no pequeno grupo. E eu ouvia algumas pessoas falando assim, não, Carol, não vou dar o estudo da célula, porque vão pensar que eu estou me achando.
vão pensar que eu estou me colocando numa posição superior. Queridos, o medo não pode nos travar. Olha o que acontece. O maior objetivo do diabo, quando a gente assume uma postura de ouvir Deus e falar daquilo que ouvimos dele, é nos intimidar. É travar a nossa boca. Porque ele trabalha para que a voz do líder espiritual, a voz da liderança espiritual se cale. E ele faz isso através da intimidação. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, lá em 2 Timóteo 1, de 5 a 7. Recordo-me da sua fé não fingida, Timóteo, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A Bíblia, ela está cheia de textos de alerta para aquelas pessoas naquele momento e que servem, são completamente aplicáveis para nós hoje. Timóteo era alguém de coração puro, assim como Ezequiel. Timóteo era alguém dedicado ao ministério, ele era líder, ele era influenciador. E ainda assim, Paulo via a necessidade de alertá-lo, assim como Deus fez com Ezequiel. Deus lá, discipulando diretamente Ezequiel, né? Que privilégio, né, gente? O próprio Deus discipular. Discipulando Ezequiel, ele disse, não tenha medo, várias vezes. É assim que a gente ensina criança, muitas vezes, né? Repetindo, não faz isso, come. E Deus estava assim, não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo, não se apavore. E Paulo faz isso com Timóteo. Timóteo, não negligencie o dom de Deus, mantenha essa chama viva. Lembre-se, Timóteo, Deus não te deu espírito de covardia, nem de timidez. Então, queridos, vemos aqui um alerta muito importante para o líder espiritual, porque o posicionamento de viver no poder, no amor, no equilíbrio, resistindo aos opositores, não muda somente a mim e a você. Mas essa transformação, ela alcança todos aqueles que estão na nossa esfera de influência. Nós falamos lá um pouquinho atrás que primeiro, a gente vai entendendo para a nossa própria vida e isso naturalmente ou sobrenaturalmente vai acontecendo através de nós. Então, o nosso posicionamento, nós estamos falando aqui de posicionamento, ele vai alcançar pessoas. Por isso que é muito importante não viver com os dons espirituais, a vida espiritual, como se fosse inoperante, como se fosse algo teórico, como se fosse algo que você lê, até se identifica, mas não consegue viver. Não, o Senhor está te chamando para viver isso, para você receber dele esse combustível na sua vida. E aonde você estiver, ele mesmo vai te capacitar. Queridos, vamos então para o nosso terceiro ponto. O líder espiritual ouve e fala do que tem escutado e recebido do Senhor. Deus te chamou para ser um atalaia. Vamos ler Ezequiel 3, 17 a 19 diz, Filho do homem, eu o fiz sentinela ou atalaia para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve-lhes a minha advertência. Quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar da sua impiedade, ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre de culpa. Nós vemos aqui o Senhor chamando Ezequiel para uma responsabilidade enquanto liderança espiritual.
Sabe, queridos, em vários relatos do Antigo Testamento, nós não vemos o Senhor levantando reis para denunciar o pecado do povo. Muitas vezes o rei, aqui mesmo, ele estava no período do rei Joaquim, o rei Joaquim não aparece na história incomodado com nada, mas o Senhor levanta lideranças espirituais. Então aqui ele está falando, Ezequiel, eu preciso que você seja um sentinela, eu preciso que você seja um atalaia. E o atalaia era a pessoa que ficava como vigia de uma cidade, então ele ficava no lugar de mais alta visibilidade. E ele era o responsável em avisar a cidade, avisar a corte, avisar ao rei, se algum exército inimigo se aproximasse para atacar a cidade. Então, o atalaia, ele tinha uma responsabilidade de salvar aquela cidade através da declaração de alerta contra o inimigo. Então ele não salvava só a si próprio, mas a toda a cidade. E aqui nós estamos vendo Deus chamando Ezequiel para um posicionamento de atalaia, aquele que alerta, aquele que avisa do perigo. Sermos atalaias na nossa geração, na nossa realidade, é fundamental, queridos. Você se alimenta da palavra, você conhece melhor o coração e o caráter de Deus. E aí, nos seus relacionamentos, você pode ser um instrumento de Deus para alertar. Para alertar. Olha, minha filha, sua filha adolescente se apaixonou e está lá pronto. Isso já aconteceu comigo, inclusive, graças a Deus, o meu pai foi o meu atalaia. Pronto, achei o homem da minha vida. E você, mãe, você, pai, você, cuidador, está vendo que não tem nada a ver com o príncipe, ao contrário. E aí, alguns pais se calam. Ah, mas a minha filha, ela vai ter a experiência dela, ela vai ter... Querido, não se cale. Deus não vai mandar um anjo falar no seu lugar, onde Ele te colocou como posição de autoridade. Então, você pode chegar e falar, e alertar. O atalaia espiritual, da mesma forma que o atalaia era constituído, estabelecido no Antigo Testamento, ele enxerga o perigo. Ele enxerga o perigo. Eu lembro quando eu liderava lá em Minas e aqui na igreja, alguns irmãos que tinham extremamente talentosos na música e que começavam a receber convites e começavam a ministrar e começavam a ter músicas maravilhosas, autorais e tudo. E a gente às vezes conversava em discipulado, eu tinha a oportunidade de orar e falar, olha, você precisa ir até onde o seu caráter vai te sustentar. Não existe a fama no reino de Deus, o famoso, aquela pessoa que é melhor, que é mais especial, que tem que brilhar. Não, você é um servo. Você é humilde, você é como Jesus. Cuidado com o perigo que está por aí, trazendo para o reino de Deus uma tietagem, um sofisma, mentiras, dizendo que não tem problema você querer ser famoso e ter glórias e honras e benefícios pessoais. Em casa é assim, no nosso pequeno grupo é assim, no nosso trabalho muitas vezes temos essa oportunidade. Nós avistamos o perigo e alertamos. Você não vai chegar, como diz, às vezes o Yuri e eu, a gente conversa lá em casa e a gente fala assim, não, a gente não pode chegar na voadora. Você está errado, não faz isso, pelo amor de Deus. Você pode chegar e conversar. Você pode chegar e deve abrir a Bíblia. Abra a Bíblia. Declare a Bíblia. Nós estamos encerrando. Qualquer limitação que eu possa usar como justificativa para não falar, porque às vezes a gente quer que o Senhor revele em sonho, ou a gente não quer se envolver com o que está acontecendo com aquela pessoa. A gente não quer avisá-la do perigo. A gente não quer confrontar, até por medo de depois ter uma má reputação.
Cuide do seu caráter e deixe que Deus cuide da sua reputação. Nenhum líder espiritual consegue viver para agradar as pessoas com esse foco. O foco, na verdade, o foco do crente, né, irmãos? É agradar a Deus. É obedecer ao Senhor. Então, o medo de ter uma má reputação não pode vir antes da obediência. Porque senão vira um ídolo. E qualquer limitação que eu possa usar como justificativa para não falar é resolvida pela autoridade estabelecida por Deus, aquele que carrega a palavra. Aquele que carrega a palavra. Eu lembro de ler lá em Êxodo capítulo 4, quando Moisés se coloca diante de Deus e fala: Deus, eu não sei falar, eu não posso ir diante de Faraó. Então ele levantarão o seu irmão para ser o profeta. E eu lembro de um pastor pregando sobre isso, ele falava assim: qualquer problema, qualquer insegurança que o líder espiritual possa ter é resolvida por uma palavra. Uma palavra. E a palavra, ela é profética. João capítulo 12, Jesus diz: pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o meu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. E nós não podíamos deixar de concluir essa reflexão falando daquele que cumpriu 100% com perfeição o ministério de líder espiritual que é Jesus. Nós observamos o Antigo Testamento, nós aprendemos com tudo o que acontece, nós aprendemos com cada detalhe do que aconteceu aqui com Ezequiel. E quando nós olhamos para a vida e para o ministério de Jesus, nós percebemos que ele cumpriu 100% daquilo que é o papel de um líder espiritual. E nós não podemos deixar de concluir concluir sem mencionar Jesus. Ele cumpriu com perfeição tudo o que vimos o Senhor ensinando a Ezequiel. E aprendendo com Ezequiel e imitando a Jesus. Lembra do apóstolo Paulo nos ensinando: ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Aprendendo com Ezequiel e imitando a Jesus, seremos líderes espirituais aprovados, se alimentando da palavra de Deus, ouvindo a sua voz e falando daquilo que ouvimos e falando daquilo que recebemos do Senhor. Queridos, essa é uma noite em que o Senhor te chama para uma responsabilidade. Uma responsabilidade de viver o que nós estamos vendo aqui. E eu quero orar com você nessa hora. Eu quero orar porque a igreja do Senhor, ela é livre. A igreja do Senhor não é intimidada pelo medo. A igreja do Senhor não é intimidada pelas afrontas. A igreja do Senhor será resistente. As lutas vêm. A ferida muitas vezes vem, infelizmente, né? Mas o Senhor faz a nossa fronte tão resistente quanto a do profeta. Você crê nisso nessa noite? Amém?